comigo e eu fui com ele. E ele me mostrou o fundo do mar. Como é profundo o fundo do mar. Ele disse para mim, olha. E eu olhei. Depois ele me tirou dali e me levou do outro lado e me mostrou, olha. Quando eu olhei, eu vi um grande buraco no chão. Uma catrera muito grande. E eu olhei. Ele olhou para mim e disse assim, não adianta vocês tentar esconder de mim. Aonde vocês estiverem, se for no fundo do mar, eu vejo vocês. Se for lá no fundo da terra, eu também vejo. Nada fica escondido diante de mim. Ele pegou como que fosse uma aliança, algo tão pequenininho, e botou assim na palma da mão dele. E ele disse assim para mim, com a palma da mão dele aberta, com aquela aliança no meio da mão dele, ele disse assim, é assim que eu vejo vocês, porque eu tenho vocês na palma da minha mão. Não adianta se esconder de mim. Naquela hora que Jesus falou comigo, eu me senti tão pequenininha. Eu me senti um grão de areia. E muitas vezes que eu tinha tentado me esconder de Jesus, ou algo mesmo que eu fazia, que eu pensava que alguém não estava vendo, os outros não podiam estar vendo, mas Jesus estava vendo. A minha vida, para Jesus ali não tinha nada que impedia Jesus de me ver tudo o que eu estava fazendo. Naquela hora eu me senti tão pequena e eu sabia que eu não era nada diante dele. Naquela hora Jesus falou comigo, vem comigo. E eu fui com Jesus. Ele falou comigo, eu vou te mostrar alguns pastores que vão subir e os que não vão subir. E por que que eles vão subir e por que que não? Quando eu olhei, que eu vi uma multidão de pastores, eu vi muitos pastores, eram muitos pastores que eu não conseguiria contar. Aí Jesus começava a me dizer, esse não vai subir. Aí eu olhava, porque tinha pastores que eu conhecia. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. E Jesus falava comigo, não vai subir, minha filha. Não vai subir porque não tem mais compromisso comigo. Me mostrava outro, ele dizia, não vai subir, porque ele não está tomando conta da igreja, por amor às almas. Mas por amor, o dízimo e a oferta. E muitas almas estão perecendo. E eles não importam. Outros ele me mostrava, não vai subir porque não vai subir porque não honra o seu compromisso. Promete, mas não cumpre. E eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a chorar. E ele foi me mostrando, esse vai subir, esse não vai. Eu vi grandes mulheres de Deus, missionárias. Outros eles me mostravam, não vai subir por causa das vestes. Ele me mostrava mulheres de Deus que pregam. E mostrava para mim as vestes e falava comigo, não vai subir. Quer saber por quê, minha filha? Confiei eu a ela trazer a mensagem para que a vida dela fosse espelho. Mas ela está levando o meu povo a se corromper diante de mim. Está levando para outro caminho. Eu sou santo. Não vai subir, minha filha. Eu comecei a chorar. Jesus me mostrava cantores que subiam no palco para poder louvar. Só que eles não subiam para adorar. Eles subiam para ser adorado. E Jesus falava comigo, olha lá, minha filha. Eles estão dizendo que está subindo para adorar. Mas na verdade não é. Ele está subindo ali para ser adorado. E por causa do dinheiro. Não vai subir, minha filha. E eu olhava e eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. Porque no meio daqueles pastores tinha grandes homens de Deus. Que para mim foi espelho. E eu fiquei apavorada. E eu sabia, eu falei, meu Deus. Se eles não vão subir, o que será da minha vida? E eu sabia que diante do Senhor, eu não era digna de entrar no céu. Diante do que Jesus estava me mostrando, eu não era digna. Tinha pastores que Jesus me mostrava e ele dizia assim, mente muito, minha filha.
mente bastante. E para mim, mentirinha e mentirando é a mesma coisa. Jesus bateu várias vezes essa mesma tecla, me mostrando até mesmo aquele pecadinho, aquela mentirinha que nós dizemos que é a mentirinha do bem. Jesus me mostrava claramente várias vezes que nós vamos perder a salvação. Não é por coisas grandes, é por coisas pequenas. E muitas vezes, até mesmo, tem hora sem perceber, a gente mente, a gente acaba mentindo, a gente acaba distorcendo alguma coisa. E Jesus batia nessa tecla e ele falava para mim que não é por coisonas grandes, porque as grandes nós corre e pede perdão. Agora as pequenininhas nós fica deixando de lado. E eu comecei a ficar apavorada. Naquela hora Jesus me mostrava pessoas que não iam subir porque não era dizimista, porque não era ofertante. E ele dizia para mim que tinha que ofertar, porque aqueles que não ofertavam e não dizimavam na casa dele, não ia subir, porque ele vela pela palavra dele. O Senhor dizia dessa forma para mim. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar muito. Jesus me mostrou um homem tirando a vida de outro homem. E Jesus mostrava uma mulher pegando uma base e passando nas unhas. E eu pensei que Jesus estava me perguntando qual era o pecado maior. Eu olhei para aquele homem que estava do meu lado, que tinha tirado a vida do outro. E eu disse para Jesus: aquele pecado é maior. Jesus olhou para mim e disse assim: não, para mim não existe nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é igual. Vai ser julgado por todos, todos vai ser igual. Quem tira a vida vai ser julgado como aquela que está ali pintando a unha. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar. Naquela hora Jesus falou: vem comigo. Eu não sabia para onde Jesus ia me levar de novo. Num piscar de olho, quando eu fechei os meus olhos, eu já cheguei. Eu percebi que eu estava perto dos meus parentes. Aí Jesus parou e olhou para mim e ele disse assim: agora vou eu te mostrar qual do céu que vai subir e os que não vão. Quando Jesus disse isso, eu fiquei apavorada. Eu comecei a chorar. Porque quando Jesus mostra outras pessoas, a gente fica triste, porque a gente quer que todos sobem. Mas quando fala família, família é como seja o nosso coração. E quando fere o nosso coração, dói. Então quando Jesus falou comigo que ia me mostrar qual dos meus que ia subir e os que não ia, eu fiquei com medo, eu temi. A primeira casa que Jesus chegou comigo foi na casa da minha mãe. E eu vi a minha mãe claramente assim, Jesus me mostrava ela. E Jesus falava bem assim comigo: minha filha, não vai subir. E eu olhei para minha mãezinha, eu comecei a chorar. E eu falei: só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: quer saber por que não vai subir? Ele me explicava. E eu chorando, ouvindo ele me falar, ele disse: não vai subir, minha filha, porque ela nunca casou, está amigada, e ela tem que casar para ela tomar ceia. Não vai subir por causa disso, minha filha. E eu comecei a chorar e eu falei: Jesus, só mais uma chance. A minha mãezinha, só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim, ele disse assim: filho não salva pai, pai não salva filho. Teve a oportunidade e não quis. Eu comecei a chorar novamente e eu pedi a Jesus para que ele desse mais uma chance para minha mãe. Só que quando eu fui pedir ele de novo, ele disse para mim: não.
E o não de Jesus é ponto final. Não tem como a gente falar mais nada. Acabou. E eu comecei a chorar, porque ele disse para mim: vem comigo. E eu fui. Outros parentes que Jesus me mostrava, ele: olha, filha, esse não vai subir, porque ele entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro dele. E eu começava a chorar, e eu novamente pedia para Jesus. E ele disse para mim: teve a oportunidade, teve a chance, e não quis. Em outras casas que Jesus me levava, da minha família, outro Jesus me mostrava. Eu olhava. E eu olhava para o meu tio e eu falava: esse vai subir. Porque eu via o meu tio bem vestido, eu via o meu tio perfeito ali, nos meus olhos era perfeito, para mim ele subia. Aí ele falava comigo: não vai subir, minha filha, quer saber por quê? Ele deixou de ser o cabeça da família. Ele deixou de corrigir, eu confiei ele para ajudar a família dele, para corrigir, e ele abriu mão. Ele não vai subir. E eu comecei a ficar apavorada, e eu chorava. No mesmo instante, Jesus me mostrava a esposa dele e mandava eu olhar, e eu olhava. Eu via ela vestida aquelas blusinhas de alcinha. Eu via ela com as unhas pintadas, o cabelo cortado, com a sobrancelha tirada. E ele dizia para mim: não vai subir. Não vai subir, minha filha, porque eu sou santo. Eu sou santo, minha filha. E eu começava a chorar. E novamente eu pedia a Jesus mais uma chance. E ele dizia para mim que não. Naquele momento Jesus me mostrava, me levava até alguns parentes meus e me mostrava. Uns assistindo televisão, assistindo jogo, assistindo novela. E eu olhando ali que Jesus me ordenava, eu tinha que olhar. E eu olhava e eu via eles assistindo. Só que quando eles assistiam, e eu olhava para aquela televisão, quando eles assistiam a novela, eu não via mais a televisão na frente. Eu via um demônio ali na frente onde estava aquela televisão, e eu via eles prostrados de joelho. É como eles estavam prestando um culto, como eles estavam adorando aquele demônio que estava ali. E ele dizia para mim: se eles não deixar, eles não vão subir. E eu pedia a Jesus mais uma chance. Outros eu via assistindo o jogo, da mesma forma, eu via outro demônio e aquelas pessoas prostradas ali. E eu começava a clamar, eu começava a chorar. O desespero era muito grande, porque eu vi muitos da minha família. Não foi pouco, foi muitos. Tem pessoas que têm mais de 50 anos que servem ao Senhor. Outros têm mais de 30 anos. Outros têm 10 anos que servem o Senhor. Outros já nasceram no berço evangélico. E Jesus falava para mim que não ia subir, e eu ficava apavorada. Uns que eram uns espelhos para mim. E eu fiquei apavorada. Jesus me tirou novamente dali. E ele me levou em outros lugares. E me mostrava as pessoas que iam subir e os que não iam. Jesus pegou uma mulher que tinha cortado o cabelo. E eu olhando aquilo ali, ele disse: olha. E eu olhando. Jesus chamou um anjo. E aquele anjo, ele veio como que fosse 1 metro para medir aquele cabelo. Só que Jesus não chama o nosso cabelo de cabelo, ele chama de véu. Ele ordenou aquele anjo que medisse aquele véu. Quando o anjo mediu aquele véu, faltou um pedaço daquele véu, que é o cabelo para nós. E eu olhando aquilo ali, Jesus ordenou que o anjo fosse e abrisse uma gaveta. Quando aquele anjo abriu essa gaveta, quando eu olhei ali dentro, aquele cabelo que Jesus chama de véu, o pedaço que estava faltando do cabelo daquela mulher, estava lá dentro, transformado em ouro. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu sabia que eu também, eu cortava o meu véu.
eu tinha cortado o meu cabelo. Naquela hora, Jesus abriu uma visão e me mostrou algo que tinha acontecido mais ou menos 5 meses atrás. Foi o dia que eu fui cortar o meu cabelo. A minha cunhada chegou na minha casa e eu queria cortar o meu cabelo. E ela disse: eu corto. Quando ela cortou o meu cabelo, a minha filhinha de 4 anos, quando ela viu aquele cabelo cortado nas mãos da minha cunhada, ela deu um pranto de choro. Mas ela chorou tanto e eu não entendia por que ela estava chorando. Só que quando Jesus abriu aquela visão e me mostrou aquele dia que eu cortei o meu cabelo, ele me mostrava um anjo provocando choro na minha filha, para chamar a minha atenção, para mim se arrepender por eu ter cortado o meu cabelo, como ele chama de véu. Quando Jesus me mostrou aquilo, eu chorei muito, porque eu sabia que eu não era inocente, eu sabia que eu era culpada, eu sabia que eu tinha cortado o meu véu, eu tinha cortado o meu cabelo, e eu sabia que o meu cabelo estava lá naquela gaveta transformado em ouro. Naquela hora eu comecei a chorar. Só que até aí, Jesus não tinha me dizido nada, nem se eu ia subir e nem que eu não ia. Mas a minha consciência, ela mesma me acusava. E eu sabia por que eu não era digna de entrar no céu. Naquele momento, Jesus me tirou dali. E eu saí. Jesus me mostrou uma grande multidão. Essa multidão era incontável. Era muita gente. Era muita gente que os meus olhos não conseguiriam ver aonde chegava o fim. Lá eu vi pessoas de todo jeito. Lá eu vi pastores, pastoras, missionárias. Eu vi todas as pessoas. Pessoas evangélicas, não evangélicas. Eu vi muitas pessoas. Eu vi grandes homens importantes, que aqui no mundo a gente fala que é importante, mas o importante é Deus. Eu vi grandes homens mesmo, que se diz ser rico, milionários aqui. Eu vi grandes ali no meio. E naquela hora que Jesus abria aquela visão, e Ele me mostrava, eu olhei. Questão de algum segundo, eu já não via Jesus aqui do meu lado. O anjo aparecia novamente do meu lado, e ele me dizia assim: Jesus está voltando agora. Quando ele disse Jesus está voltando agora, antes dele completar, terminar esta palavra, no meu pensamento veio que eu vi a minha família toda ali reunida, e Jesus falou para mim por que não ia subir, e quem ia subir e quem não ia. Eu pensei comigo, eu falei: eu abraço todos eles e vou pedir a Jesus misericórdia para que eles venham subir. Naquela hora, quando Jesus falou agora, que eu levantei um pé para me dar o passo, só deu tempo para pegar na mão da minha filha, a mais velha. Eu ouvi um trovão tão forte, mas eu ouvi um trovão tão forte, uma voz tão poderosa, como a voz de um trovão, que a terra toda estremeceu, a terra toda se abalou. Eu sabia que era uma voz muito forte, que falava com todos nós ali reunidos. Eu vi todo mundo reunido, todo mundo junto ali. E naquela hora que aquela voz soou, que aquela terra toda estremeceu, eu vi esses grandes homens que nós falamos aqui que são grandes. Eu vi eles de cara prostrada no chão, e eles clamavam, e eles gritavam e pediam por misericórdia a Jesus. E eu ouvi aquela voz que falava: vocês não construíram seus reinos aqui na terra? O Deus de vocês não era o dinheiro? E eu vi eles de cara prostrada, e eles ficavam ali chorando e gritando. Naquela hora que aquele trovão soou bem forte, e eu olhei ao meu redor, seguro na mão da minha filha, aquelas pessoas que ia ser arrebatada, que ia subir com Cristo, é como uma estrela, a velocidade de uma estrela que cai do céu.
como um facho de fogo. Eu olhava e via aquelas pessoas que, quando o trovão soou, aquela voz forte, subia em direção ao céu. E quando subia na velocidade tão grande, com aquele facho de fogo, subia em direção ao céu. E quando subia, eles louvavam dessa forma: adeus, planeta Terra, adeus, adeus, planeta Terra, adeus. Aquelas vozes soava para quem estava subindo, para quem estava indo. Estava a maior felicidade. Eles louvavam, eles cantavam e davam adeus a este mundo, a esta terra. E eu comecei a ver, e eu comecei a chorar, porque eu não estava subindo junto com eles. Eu comecei a gritar e pedir: Jesus, misericórdia. Eu comecei: Jesus, eu quero ir. Jesus, eu não quero ficar. Jesus, não me deixe aqui. Jesus, eu não quero ficar aqui neste mundo. Eu quero subir também. Eu, de mão dada com a minha filha, eu chorava e contemplando aqueles até certas alturas subindo e louvando a Deus. Eu comecei a chorar e pedir: Jesus, que eu queria ir. Naquela hora eu comecei a sentir que o meu corpo, ele flutuava. Era como eu estava saindo da terra. Era como que eu estava indo em direção ao céu. Seguro na mão da minha filha de 7 anos, a Camille. Aí eu comecei a subir com ela. Só que quando eu comecei a subir com ela, que eu olhei para baixo, eu vi o desespero daqueles que tinham ficado. E Jesus permitiu eu ouvir o pensamento deles. Uns gritavam e diziam assim: Jesus, há quanto tempo, Jesus, eu te sirvo? Jesus, eu tenho 50 anos, Jesus, que eu te sirvo. Outros diziam: Jesus, eu deixei tudo. Eu deixei tudo para te servir, Jesus. Eu não quero ficar, eu não quero ficar. Eu olhava, eu via aquele desespero. Eu via a minha família. A dor mais grande que eu sentia quando eu olhava, eu via a minha família ficava. E eu começava a chorar. Eu começava a gritar e eu chorava muito. E eu pedia a Jesus para que eu pudesse ir ali e pudesse pegar e ajudar eles a subir. Só que Jesus não me dava mais permissão. Jesus não permitia que eu fosse ali pegar na mão deles ou fazer algo. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu via alguns subindo em cima como se fosse um morro. E eles pulavam, eles diziam assim: se eu pular de cabeça para baixo, eu vou morrer. E se eu morrer, eu subo com eles. Só que eu via eles pulava, mas eles não morriam, não acontecia nada, não tinha nem um arranhão no corpo deles. E eu vi o desespero. Eles rasgavam suas vestes, arrancavam seus cabelos, puxavam, outros enrolavam no chão, outros gritavam. E eu olhava aquele desespero. O desespero era muito grande. A aflição era muito grande. Eu via pastores que ficavam com seu rebanho e gritavam muito desesperado. E naquela hora que nós começamos a subir, até certas alturas eu comecei a contemplar e ver aquele sofrimento ali, e vendo todos eles sofrendo, e eu sem poder fazer nada. É como que eles olhavam para Jesus e eles pediam a Jesus misericórdia, mas já não tinha mais misericórdia. Parece que não comovia mais o coração de Jesus. Aqueles gritos, aquelas lágrimas, aquele desespero não tocava mais o coração de Jesus. Era como Jesus não importava mais. E eu fiquei desesperada, porque eu queria ajudar, mas eu não podia fazer nada. E naquela hora, até certas alturas, que nós ia subindo, eu seguro na mão da minha filha, eu comecei a ver aquele desespero. De certas alturas para cima, que eu comecei a olhar, eu só vi um grande abismo.